Hoje nessa caminhada, eu volto a insistir no tema que eu tenho discutido, que caldeira não tem vida eterna. Então hoje, dentro dos conhecimentos de metalurgia, faço questão de dizer que não tenho a expertise que tem um engenheiro metalúrgico, mas a minha formação como engenheiro mecânico pela Universidade Federal do Ceará, eu tive a oportunidade de ter disciplinas de materiais de construção, máquinas térmicas, grandes professores a que eu devo esses conhecimentos, e depois estudando, me aperfeiçoando, trabalhando, mais seguro eu fico em tratar desse assunto. E gostaria até de citar o nome, que me falta algum, me perdoe, mas do professor Cândido Pamplona, Telmo Bessa, professor Amintas e com certeza outros que não me vêm à memória agora no momento. Pois muito bem, então nós vamos colocar como cenário aqui caldeiras flamotubulares de combustível sólido, categoria B, utilizada em processo de aquecimento e trocas térmicas. E nessa discussão entra o questionamento de vida restante e a situação que a caldeira pode então explodir. Então, senhores, nós vamos analisar a tensão admissível da chapa. Nós vamos falar da chapa ASTM 285 grau C, que é uma chapa muito utilizada na construção de caldeiras, na construção desses equipamentos, muitos utilizados na indústria. Então, essa chapa ASTM 285 grau C, como os senhores estão vendo aí do lado, ela tem uma curva de tensão admissível contra a temperatura. Essa tensão admissível dada em kgf por centímetros quadrados, contra uma temperatura em grau centígrado. Pois muito bem, então se os senhores observarem, na curva, tem vários aços aí, mas na curva que representa o aço ASTM 285 grau C, que é exatamente a chapa de construção dessa caldeira, nós observamos que nós temos aí, se olhar para a pressão, até aproximadamente 200 graus,
essa chapa a tensão admissível se mantém constante. Quando passa de 200 graus, considerando aí uns 350 graus, essa tensão admissível, o módulo dessa tensão cai abruptamente. Então, lembrando que quando se calcula a PMTA de uma caldeira, está lá presente as variáveis tensão admissível do material, a espessura da chapa, do costado, dos espelhos. Bom, e com isso se consegue então calcular a PMTA da caldeira, aonde os principais condicionamentos é exatamente o tipo de chapa, a tensão admissível dessa chapa e a espessura que está sendo utilizado para a construção da caldeira, tanto do costado como dos espelhos, que é exatamente lá na câmara de vapor, onde está se formando o vapor. Esse vapor é enclausurado, ele é preso. Exatamente o que vai resistir é essa chapa, tanto do costado como exatamente dos espelhos. Então, nessa hora, o que é que vai acontecer? Existe o que nós chamamos a pressão interna do vapor. E, resistindo a essa pressão interna do vapor, tem então o que nós chamamos de PMTA. Então, essa PMTA é exatamente a responsável exatamente para que essa caldeira não vai explodir, porque a PMTA, que é a pressão máxima de trabalho admissível, nós dimensionamos a caldeira exatamente para que essa pressão não seja superada. Quer dizer, a pressão interna nunca vai superar a PMTA. Nós fazemos então esse cálculo, onde nós se preocupamos então com a curva desse material que está sendo utilizado na fabricação da caldeira. Bom, apresentado esta condicionantes, nós vamos agora raciocinar, extrapolar esse raciocínio, que uma caldeira esteja operando e, por algumas circunstâncias, de uma hora para outra, essa temperatura interna aumente muito, consequentemente a pressão interna da caldeira está aumentando, mas os senhores lembrem que essa pressão interna não pode superar a PMTA.
Por isso nós colocamos as válvulas de segurança, pelo menos 2 válvulas, aonde a segunda válvula, ela está regulada igual a PMTA. E a primeira um pouco abaixo. Então, numa ameaça da pressão interna superar a PMTA, as válvulas de segurança vão abrir. Os senhores conhecem muito bem a aplicação das válvulas de segurança. Perfeito. Agora, extrapolando o raciocínio. Então, considerando que essa temperatura ultrapasse aquela temperatura de dimensionamento da caldeira, aonde a pressão interna do vapor alcance em torno de 200 graus centígrados. Então, senhores, nós podemos raciocinar que vai chegar uma hora que essa temperatura cresça de forma desordenada e alcance o valor de 350 graus centígrados. Quando isto acontecer, a tensão admissível desse material caiu muito, porque os materiais, quando aquecidos, têm uma tendência do seu constituinte, da sua formação, a tensão admissível cair. E nessa hora dos 350 graus, essa tensão admissível caiu muito. Então, nessa hora aí, a PMTA desse momento não é mais igual à PMTA que foi projetada a caldeira. Como a pressão interna está muito alta, o que vai acontecer é que essa caldeira pode explodir, porque chegou na condição que a pressão interna superou a PMTA. Lógico que não é a PMTA original, mas é agora a PMTA de uma chapa fragilizada. Por isso, essa pressão interna pode superar essa PMTA desse momento e a caldeira vir explodir. E, pasmem, e a válvula de segurança não vai perceber isso, porque essa pressão interna está abaixo da regulagem da PMTA original. Mas a PMTA real daquele momento é muito menor do que a PMTA original, mas a pressão interna vai superar. Aí a caldeira vai explodir. Bom, senhores, e tem mais valores com respeito ao material do aço que se pode considerar nessa questão. Então a caldeira sofre processo de corrosão, encrustação, e tudo isso contribui, inclusive no caso da incrustação, para a caldeira perder espessura de material. E os senhores lembrem que eu falei que o cálculo da PMTA tem uma relação direta com a espessura da chapa dessa caldeira. E mais complexo é que
essa célula do aço, uma caldeira que trabalha 10, 15, 25 anos, que é exatamente onde a NR13 diz, olha, a caldeira agora, os senhores vão ter cuidado, porque a partir de agora, na verdade, eles não escreveram lá a palavra idosa, mas ela passou a ser uma caldeira velha, muito sofrida por muito tempo trabalhando, muitas vezes mal cuidada. Existe determinadas empresas, quem tem interesse de citar o nome, como existe determinadas empresas também, que tem o maior cuidado com a sua caldeira, sabe da importância dela para o processo industrial. Então, tem que ser cuidado da caldeira. A água, que é principalmente o item que vai provocar lá a incrustação. Eu estou colocando essa figura também de lado, além da curva, de uma caldeira que eu inspecionei e encontrei lá dentro delas pedras, incrustações, tubos incrustados. E olhe que o tubo incrustado é uma resistência térmica à passagem do calor que vai aquecer a água para a água vaporizar. Esse dono da empresa vai gastar mais dinheiro em comprar combustível, comprar lenha, falando de uma caldeira de combustível sólido. E ainda a caldeira está perdendo material pela incrustação, pela corrosão. Então, senhores, proprietários de caldeiras, senhores, tenham cuidado com a água que utilizam na caldeira. Usem os parâmetros exigidos, então, para a caldeira funcionar. Contratem empresas especializadas em tratamentos d'água de caldeira. E tudo isso, façam também, aproveitando que eu estou aqui na natureza, também não posso deixar de falar da questão ambiental. A natureza, a caldeira tem suas emissões gasosas, que é a fumaça, tem suas emissões líquidas, que é exatamente a água que é feita a descarga de fundo da caldeira lá, e a cinza. E os senhores não podem exatamente matar a mãe natureza. Eu estou prevendo que a cada mais tempo que passa, mais os órgãos ambientais têm que exigir exatamente do cuidado com o meio ambiente. E caldeira, ela interfere na condição ambiental. Critico a NR13, sim. A NR13 nos coloca, quando se faz a inspeção de uma caldeira, dizendo, olha, você quando terminar, você vai lá no livro de registro de segurança da caldeira e coloque a condição operacional da caldeira. E demais, você pode até reduzir os tempos de inspeções.
nos deixa numa condição crítica de responsabilidade, mas não fala da questão ambiental. Se encontra pela aí caldeiras que não têm sistema de tratamento de fumaça, não usam ciclones, não usam lavadores de gás, não tem estação de tratamento d'água direcionado para a caldeira. Então, essas agravantes são muito sérias e são complicantes que podem encurtar a vida da caldeira e até contribuir para a explosão desse equipamento. Então é muito séria a situação. Eu estou me reportando com a autoridade de engenheiro de segurança do trabalho, com a formação em engenharia mecânica, com disciplinas direcionadas para a construção da caldeira, resistência dos materiais, transmissão de calor. E quando lá na Universidade Federal do Ceará, o currículo até se preocupava, nós tínhamos uma disciplina prática de químicas para engenheiro mecânico. Então, com esse tempo de consultor de eletromecânica, trabalhando com manutenção, construção de indústrias, termoelétricas, hidroelétricas, e sempre estava presente o equipamento chamado caldeira geradora de vapor. Termino concluindo. Senhores, a caldeira envelhece e não tem vida eterna.